Prezados alunos, nós vamos fazer um primeiro exemplo utilizando o thread em Java. Eu vou usar o NetBeans e vou fazer um exemplo passo a passo. Depois eu vou postar uma outra videoaula com alguns slides introdutórios e falando um pouco desse código de exemplo. Então, eu vou deixar para vocês no Moodle um link para vocês fazerem download do NetBeans, para quem ainda não tem na sua máquina. Aqui no NetBeans, então, eu vou no menu Arquivo, vou criar um novo projeto. Aqui tem as categorias, né? Um novo projeto Java, aplicação Java, que é o que já está marcado por default. Vou aqui em próximo. Vou dar um nome para o nosso projeto. Hoje é dia 14 de junho. Eu sempre faço as aulas um pouco adiantadas, né? Então, eu vou colocar aula 14 de junho. Eu vou fazer um exemplo em que a gente pode colocar todo o código nesse mesmo arquivo, não precisa criar um arquivo separado com a outra classe, tá? Então, ele já montou aqui o código inicial, né? Package aula 14 de junho, pacote, criou uma classe, porque você sabe que o Java é todo orientado a objeto, apesar da gente aqui vai falar da parte concorrente, que é a parte de threads, mas tudo que eu fizer tem envolvido a orientação a objeto também, né? Então, uma classe chamada aula 14 de junho, essa classe tem o mesmo nome do projeto que nós criamos, e o método main, onde nós vamos colocar aqui o início do nosso código. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos fazer a nossa thread, na verdade, é a classe que eu quero usar como classe da programação concorrente. Então, eu vou criar uma nova classe, eu comecei depois ali da rotina main, né? Aqui, esse fecha chaves, fecha a rotina main, e esse outro fecha chave, fecha a classe que inicia a execução do projeto. Então, eu vou criar uma nova classe aqui embaixo, ó. Vou chamar ela de imprimir thread. E aí eu vou trabalhar com a ideia da nomenclatura de colocar sempre a primeira letra maiúscula, né? Então, o I do imprimir e o T do thread. Algumas pessoas falam a thread e alguns falam o thread, porque a tradução de thread seria fluxo de execução, então seria o thread, mas é muito comum ouvir a thread. Essa classe, ela é herdada, ela herda de thread, ela então extends classe thread de Java. T-H-R-E-A-D. Então, a minha classe, que eu criei o nome imprimir thread, herda, extends, da classe thread de Java. A gente agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui no programa principal, né, e na nossa classe thread. O que é uma thread? É um fluxo de execução concorrente. Eu posso disparar ao mesmo tempo vários fluxos de execução e o computador vai tentar executar eles de forma concorrente, e a ideia é aproveitar quando o processador está desocupado. Então, se eu, por exemplo, tenho em execução uma tarefa que está esperando o usuário digitar um valor, enquanto o usuário não entra com aquele valor, para não ficar com o tempo do processador parado, eu posso disparar um outro fluxo de execução do meu próprio programa, então, são execuções paralelas num único programa, e aproveitar aquele tempo. Caso contrário, se eu faço um programa como a gente está acostumado a fazer, toda vez que ocorre alguma operação de entrada ou saída, o meu programa para e o processador fica sem uso até que aquela operação de entrada e saída termine. A ideia aqui é eu poder aproveitar. Então, eu vou fazer um exemplo em que a gente vai disparar várias threads, vários fluxos de execução ao mesmo tempo. E aí vocês vão ver como é que a gente ganha tempo com isso. É um exemplo simples que eu vou mostrar, mas para vocês terem uma ideia de quanto tempo a gente consegue aproveitar quando um fluxo de execução estiver parado por algum motivo, esperando uma operação de entrada, uma operação de saída, ou parado por algum outro motivo, e aí o outro fluxo que está esperando pode acessar o processador e ganhar aquele tempo. Então, nós vamos vir aqui na nossa classe principal, aqui onde a gente tem o código da rotina principal, do main, e nós vamos criar algumas threads, alguns fluxos de execução, baseado nessa classe que nós acabamos de inventar ali, né, chamada imprimir thread.
Então, eu criei ali, ó, imprimir thread é o tipo da minha classe, né? É o tipo do dado que eu estou criando. Thread 1, thread 2, thread 3, thread 4. Por enquanto, ele está mostrando uma mensagem de warning, de aviso, né, que eu não usei essa variável ainda. Como a gente está trabalhando com orientação a objetos, o que eu fiz? Eu criei uma classe chamada imprimir thread. Agora eu criei como se fossem 4 variáveis, né? São 4 variáveis, thread 1, thread 2, thread 3, thread 4. As 4 variáveis são do tipo imprimir thread. Para que eu possa usar essas variáveis, eu tenho que instanciar os objetos. Eu tenho que usar o comando new, novo, para criar um novo objeto de acordo com essa classe. Então, eu vou fazer, ó, thread 1, que é a minha primeira variável, é igual a new, novo, imprimir thread, e eu vou colocar um nome para essa minha thread, tá? Vou chamar de primeira thread. Posso colocar primeiro fluxo, o que vocês quiserem, tá? Entre aspas, né, porque é uma string. Aí eu vou fazer a operação, a mesma operação para as 4 threads. Não se preocupem que ainda está aqui mostrando uma mensagem de erro, porque a gente ainda não colocou aqui na classe imprimir thread, que ela vai receber uma string que é o nome da thread como parâmetro, tá? Então, eu posso copiar e colar, se vocês quiserem, para ficar mais fácil. E aí eu vou só trocar os nomes, ó. Thread 2, new imprimir thread, aí eu vou trocar a mensagem entre aspas para a segunda thread, depois thread 3, new imprimir thread, aí entre aspas eu vou escrever terceira thread, e thread 4 igual a new imprimir thread, quarta thread. Na minha classe imprimir thread, eu vou colocar o construtor da classe. O que é o construtor? É o método que é chamado sempre que eu faço um new. Então, quando eu disser new imprimir thread, ele vai executar o método construtor. O método construtor tem que ter o mesmo nome da classe. Então, eu vou colocar public imprimir thread, é o mesmo nome da classe. E aí eu vou colocar como parâmetro de entrada uma string que vai ser o nome da thread, que é o que nós estamos passando aqui, ó. Quando eu faço imprimir thread, primeira thread, entre aspas, eu estou passando o nome da thread. Então, eu vou colocar aqui o nome, vou abrir chave, e agora aqui eu vou colocar o código, tá? O que eu vou fazer aqui no exemplo? A ideia é fazer o seguinte, ó. Eu vou startar 4 fluxos de execução, criei 4 fluxos de execução, e depois eu vou startar esses 4 fluxos para serem executados de forma paralela, ou de forma concorrente, como vocês quiserem. E, para que a gente possa ver como é que essa concorrência vai acontecer, cada vez que eu disparar uma nova thread, um novo fluxo de execução, eu vou fazer com que a thread durma um tempo, que é um método chamado sleep. Então, eu vou criar aqui dentro da nossa classe thread uma variável que vai ser o tempo de espera, é uma variável privada, então eu vou colocar private, int, é inteiro, vou chamar de tempo espera. Quando eu disparar o método construtor, quando eu faço o new, que dispara esse método que é o construtor, valor para esse tempo de espera. Para não ser sempre igual, eu vou usar um valor randômico. Então, eu vou botar aqui um comentário, ó, 2 barras, vou botar assim, a thread vai dormir, por exemplo, entre 0 e 15 segundos. Então, eu vou usar um valor randômico. Ó. Tempo de espera igual, né, recebe int, a biblioteca math.handle, um número randômico, vezes 15.000. Seria 15 milissegundos, né? Então, eu vou gerar um número randômico entre 0 e 15 segundos. E quando eu startar uma nova thread, starto a thread 1, ela vai receber um tempo para dormir. Starto a thread 2, ela vai receber um tempo para dormir. Esse tempo vai ser randômico, aleatório, entre 0 e 15 segundos. Ah, então a primeira thread vai dormir 5, a segunda vai dormir 10, não sei.
Cada vez que eu executar, esse número pode mudar. O que significa dormir? Enquanto a thread estiver dormindo, aquele fluxo de execução está parado, eu posso colocar uma outra thread no lugar e fazer com que aquele valor, né, aquela thread assuma o processador e ocupe aquele tempo que está de espera. Aqui, ó, só para a gente poder ver na tela, eu vou mostrar o nome da thread para a gente saber qual é a thread que está sendo executada naquele momento. Então, eu vou usar system.out.println e aí eu vou escrever aqui uma mensagem, né? Com o nome da thread. O nome da thread eu coloquei ali, ó, system.out.println vai mostrar essa saída numa janela, que vai aparecer depois aqui embaixo quando a gente estiver executando o programa, porque eu não estou usando a interface gráfica aqui, né? Aí eu vou escrever a mensagem, o nome da thread, vou mostrar o nome dela, que nós mandamos aqui como argumento quando a gente cria cada uma das threads, e eu vou escrever aqui o tempo de espera que foi gerado randomicamente. O que a gente vai fazer agora? Além do construtor da classe, toda thread tem um método que é o run, executar, que é o que vai ser feito quando aquela thread assumir o processador, ou seja, no momento que aquela thread for efetivamente executada. Essa primeira parte aqui ó, vai ser executada quando eu fizer o new. Mas o que vai acontecer, que é fazer a execução realmente da thread, é o que eu colocar dentro do método run. Então, eu vou colocar aqui, public void run. Se vocês lembram de C, né? Void é um método que não retorna nenhum valor, né? Então, eu vou abrir chave. Aí a gente vai fazer o quê? Aqui eu vou fazer a thread dormir efetivamente. Então, eu vou só escrever aqui, ó, para a gente poder acompanhar na tela, né? System.out.println. Então, eu mandei ali, ó. System.out.println, nome da thread, né? Indo dormir. Aí, vocês veem ali que ficou, que a variável nome, ó, não foi reconhecida aqui. Por quê? Porque o nome só existe aqui no meu construtor da classe. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu posso fazer uma forma diferente, ó. Eu posso fazer com que eu passe esse nome para a classe mãe da minha classe imprimir thread. Ó. Aqui no imprimir thread eu faço assim, ó. Super, é super, mas eu tentei ler em inglês, né? Super, nome. Eu passo ó, esse parâmetro nome para a classe mãe, ou a classe pai, né? A classe de quem eu herdei, que é a classe thread. E aí, quando eu quero usar o nome da classe, eu não preciso mais usar o meu parâmetro. Eu posso usar o método getName, que vai me trazer o nome da classe. Então, eu posso trocar aqui, ó, trabalhar com getName. Tá? Aí eu tiro aquele problema daquele erro que estava acontecendo ali no nome. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Ó? Aqui eu só disse que a minha thread vai dormir. Eu tenho que efetivamente colocar essa thread para dormir, chamando o método sleep. Então eu coloco thread.sleep e mando dormir aquele tempo de espera que foi gerado no construtor. Tá? Vamos salvar. Aqui ele está
me colocando uma mensagem, ó, que eu não fiz o tratamento de exceções, então vamos colocar tratamento de exceções. O que é tratar uma exceção? A gente vai verificar, caso ocorra alguma exceção, uma exception, durante a execução desse método, o que vai acontecer para eu tratar essa exceção, para não parar a execução do programa. Então, aqui eu vou colocar um try, que é tentar, vou abrir a chave, tentar o quê? Eu vou tentar imprimir o nome da thread e mandar ela dormir, e aí eu vou fazer o tratamento de exceção. Eu vou fechar o try e vou usar o catch, try catch. Então, o bloco try, eu coloco todo o código que eu quero tentar executar. Caso ocorra algum erro aqui, alguma exceção, eu vou vir para essa linha do catch, onde eu vou trazer aqui nessa variável exception qual foi a exceção que aconteceu, qual foi a exceção que ocorreu, e eu vou escrever na tela, caso aconteça alguma exceção, qual foi a exceção, qual foi o erro que aconteceu. Isso é obrigatório para trabalhar aqui com o método run, quando vocês vão usar threads. Vou salvar meu projeto de novo. E vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente não esqueceu nada, né? Então, quando executar o método main, eu criei 4 variáveis, thread 1, 2, 3 e 4, as 4 baseadas na classe imprimir thread. E depois eu instanciei as 4 variáveis, new, para instanciar, imprimir thread para 1, 2, 3 e 4. O que a classe thread faz? Ela herda da classe thread. O método construtor, quando eu chamo new, faz com que eu gere aleatoriamente um tempo de espera, quanto tempo essa classe, essa thread, né, baseada nessa classe, vai dormir. E o método run, que vai ser quando a minha thread efetivamente entra em execução, coloca a thread para dormir com o método sleep. Só isso. O que está faltando fazer? Criar a nova thread é só instanciar. Eu tenho que dizer que a thread está pronta para ser executada, que é chamar o método start. Então, eu vou pegar, para cada thread, thread1.start. E eu posso copiar e fazer isso para as 4 threads. Thread1.start, thread2, thread3, thread4. Startar a thread não significa colocar em execução, significa colocar ela pronta, é como se ela entrasse numa fila. E o método run, da minha classe que estende de thread, que é imprimir thread, vai efetivamente ser executado quando a thread entrar na execução. E eu não tenho como controlar isso aqui no Java. Eu só starto, e aí a própria linguagem de programação, junto com o processador, vai decidir em que momento cada thread vai ocupar o processador. Como eu coloquei thread 1, 2, 3 e 4, uma abaixo da outra no start, teoricamente, como todas têm a mesma prioridade, ele vai começar nessa ordem. Ele vai startar a thread 1, 2, 3 e 4, vai deixar as 4 prontas para ficar em execução e vai começar a execução pela primeira. As outras só vão entrar em execução em algum momento que o processador ficar livre. A thread 1, por exemplo, foi dormir. O método sleep foi acionado. Então, agora eu posso chamar a próxima thread. Vamos ver executando. Eu vou salvar de novo. Vamos executar para vocês verem na prática o que vai acontecer. Como eu coloquei tudo no system.out.println, vai aparecer aqui embaixo, ó, nessa janelinha de saída. Então, aqui nós temos, ó, ele começou a executar, nome da thread, primeira thread, depois segunda thread, terceira thread, quarta thread. E os tempos que ele gerou aleatoriamente, ó. A primeira thread, 6.514 segundos, então em torno de 6 segundos. A segunda thread, 14.089 segundos.
a terceira 521, a quarta 3.000. Se eu somasse isso aqui, ó, 14 milissegundos com mais 6 já dá 20 milissegundos, 20 segundos. Com mais 3, 23 segundos. Então, ele startou e depois começou a executar. Ó, executou terceira thread, mandou ela dormir. Aí depois a segunda, a primeira e a quarta. Mas por que foi nessa ordem? Não foi eu que controlei a ordem, né? Então, a linguagem Java colocou, depois que a gente startou as 4 threads, colocou elas para serem executadas numa fila e executou primeiro a terceira. Quando a terceira dormiu, ela chamou a segunda. Quando a segunda dormiu, chamou a primeira, chamou quem estava na fila. E aí, executou o meu programa todo, ó, em 14 segundos. Tá, mas não dá, né? Só a segunda thread, ó, dormiu 14 segundos. Como é que eu consegui executar todo o programa em 14 segundos? Enquanto essa thread estava dormindo, outra estava em execução. Então, ó, 14 com 6 dá 20, com mais 3 dá 23. Se eu somar aqui, dá mais ou menos 1 segundo, ó, 24 segundos, aproximadamente. Eu consegui fazer isso em 14, eu reduzi 10 segundos. Pode ser que para uma aplicação nossa não faça muita diferença, né, reduzir 10 segundos. Mas para uma aplicação que trabalhe com supercomputação, ou para um usuário que está na internet esperando alguma resposta, 10 segundos é bastante tempo. Então, eu consigo, né, diminuir bastante o tempo, né, e aproveitar o tempo do meu processador. Aqui a gente pode fazer um outro exemplo, voltando lá na minha classe imprimir thread, ó, depois que termina aqui a execução, eu posso escrever que a minha thread está dormindo, tá? Então, aqui, ó, aqui abre e fecha o try, aqui abre e fecha o catch, aqui abre e fecha o run, tá? Então, depois que terminar, eu vou colocar só um comentário aqui para imprimir o nome da thread, ó. THRAD. Para saber qual é a thread que está dormindo. Ali, quando a gente mandou imprimir qual é a thread que estava dormindo, saiu grudado o nome da thread com a palavra dorme, porque a gente não botou um espaço aqui na frente. Então, eu vou colocar um espacinho aqui no dorme. Vou salvar, vamos executar de novo. Vamos dar uma olhada na execução, né? Ó, aqui é quando eu fiz o new, né? Então, primeira thread, segunda, terceira e quarta. Aí, quanto tempo foi gerado aleatoriamente para elas dormirem, ó? 11 segundos, 12 segundos, 1 segundo, 4 segundos. Quase 5, né? Se eu somar isso aqui, dá 23, 24, quase 28 segundos. Se eu fosse executar sem a programação concorrente, né? Todos os fluxos, termina todo o primeiro, depois todo o segundo, todo o terceiro, todo o quarto. Como eu estou executando de forma concorrente, eu vou economizar tempo. Não vou levar 28 segundos. Aí, qual é a primeira que foi executada? Ó? Começou a executar pela segunda. Por quê? Não sei, porque não foi eu que controlei isso, né? Quem controla a linguagem Java. Então, executou primeiro a segunda. Quando a segunda dormiu, executou a primeira. Quando a primeira dormiu, executou a terceira. Depois a quarta. Aí, eu mandei mostrar aquela mensagem diferente lá que a gente não tinha colocado, ó. Primeira thread agora dormindo, quarta thread agora dormindo, tá? Que isso a gente não tinha mostrado antes. Isso aqui não faz diferença, é só para mostrar a mensagem, né? Construído com sucesso, tempo total, 12 segundos. De 28, se eu somar aqui todos os tempos, a gente executou em 12. Eu não tenho muito como controlar qual é a thread que vai ser executada primeiro. O que a gente pode fazer é setar a prioridade da thread. Então, eu posso vir aqui, ó, usando o set priority, e colocar um valor, tá? É de 0 a 10, o valor mais alto é 10. Então, eu posso dizer assim, ó, eu quero que a thread 4 tenha prioridade maior. Então, eu posso dizer assim, ó, thread 4.set priority 10.
Se eu não coloco nada, a linguagem Java coloca o valor default, que é padrão, que é a metade, que é 5. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou colocar, setar prioridade 10 para thread 4, e para as outras eu vou colocar 1. Thread 4, thread 1, 2, 3. Ó, deu uma prioridade maior para 4, e aí, para as outras 3, eu vou colocar o valor 1. Então, e depois eu startei. Eu vou salvar e vou executar de novo. Então, para mim, ó, o que é mais importante é executar primeiro a thread número 4. Nesse exemplo aqui, as minhas 4 threads estão fazendo a mesma coisa, porque eu criei 4 variáveis e as 4 são instanciadas a partir da classe primeiro thread. Isso não é o que sempre vai acontecer. Isso aqui é um exemplo. Eu posso ter 4 fluxos diferentes. Eu quero que a primeira thread faça o preenchimento de uma matriz, eu quero que a segunda thread abra uma tela, eu quero que a terceira thread trabalhe com um arquivo externo, não sei. Tá? Então, os fluxos de execução podem fazer coisas diferentes. Aqui, no caso, eles fazem a mesma coisa porque a gente startou todos os 4 a partir de uma mesma classe. Então, agora, eu executei de novo, aí eu vou olhar aqui os tempos, ó. A primeira thread, quase 6 segundos, a segunda, 7, a terceira, quase 11, a quarta, 4. Tá? Se eu for somar isso aqui, vou arredondar, né? 17, 22, 26 segundos, mais ou menos, quase 27. Executou tudo em 10 segundos. Vamos olhar aqui, ó, qual foi a thread que dormiu primeiro, né? Então, a thread que está dormindo, porque é a execução que importa, né? Então, na hora de fazer o new, primeira, segunda, terceira e quarta em ordem, daí a thread indo dormir. Ó. Qual é a thread que está agora dormindo? A primeira thread que dormiu, ó, quarta thread agora dormindo. Por que foi a quarta thread que dormiu primeiro? Porque nós colocamos a prioridade 10 para a thread número 4. Tá? Então, essa é uma forma, já que eu não tenho como controlar qual thread vai ser executada primeiro, eu tenho essa tentativa, né, de setar a prioridade da thread para dizer que eu quero que aquela execute primeiro. Independente de eu dizer qual é a primeira que vai ser executada ou não, ele vai executar todos os fluxos de execução. Eu tenho 10 fluxos. O programa só vai terminar quando os 10 estiverem todos concluídos. Tá? Caso aconteça algum erro, pode entrar no que a gente chama de deadlock, ou seja, uma thread não termina nunca a sua execução. Vamos supor que eu coloquei dentro de uma thread um laço, um enquanto, while, e esqueci de fazer a saída do while. E aquele while entra num loop infinito. Isso pode fazer com que uma thread tranque todo o processamento, e se eu não interromper o programa, ele não vai interromper a execução. Então, essa é a primeira parte. Agora eu vou fazer uma segunda videoaula explicando os conceitos de thread e de programação concorrente e vou mostrar o código desse exemplo para vocês nos slides.